Dia, Carlos Henrique, Cássia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Vinícius, por vir aqui desse dia, deixar um pouquinho do tempo dele, da experiência dele com a gente, agradecer de coração em nome da disciplina, em nome da universidade. O Vinícius, ele é graduado em Medicina Veterinária, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em seguida, o Vinícius ele fez a residência médica em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais, aqui também na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, foi um prazer trabalhar com ele, já que eu fico no setor de grandes animais. É uma pessoa maravilhosa de trabalho. Sempre falei que tinha o dom, Vinícius, para você ensinar, para você conversar. Ele era um dos residentes mais confortáveis, assim, que ficava mais confortável para trabalhar com os alunos de estágio, com os alunos de outros períodos. Então, ele também fez residência aqui na casa e fez residência médica também na clínica e no laboratório do Horse Center. E hoje o Vinícius ele é aluno da pós-graduação, mestrado acadêmico aqui da casa também, do programa de pós-graduação em Medicina Veterinária, sob orientação do professor Paulo. Então, Vinícius, deixa aqui o meu muito obrigada, por você ter aceitado o convite. Passo a palavra para você, me desligando aqui do vídeo, deixando só você. Carlos Henrique, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Só reforçar tudo que você falou. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, professor. Obrigado por vocês aí. Vamos lá, vamos começar. Fique à vontade. Gente, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, alunos, bom dia, professor Carlos Henrique, bom dia, professora Ana Paula, bom dia, professora Cássia. Obrigado pela oportunidade. Não faz tanto tempo que eu estava aí desse lado aí como aluno, que nem vocês. Então, é um prazer, tá? Falar para vocês, da Veterinária da Rural, minha casa, Então, vamos com calma, vamos conversando. Qualquer dúvida, pode mandar as dúvidas aqui no chat, tá? Eu vou tentar responder. Se eu não conseguir responder, a gente tenta, no final, responder tudo, tá? Então, o tema de hoje é um tema um pouco extenso, que é intoxicações em equinos. Eu busquei colocar as principais e de uma forma simples, para que todos possam seguir, Então, vamos lá. Então, a intoxicação em equinos, ela ocorre basicamente em dois principais tipos, Através dos erros de manejo, tá? E através também de ingestão de plantas tóxicas, Os erros de manejo, eles estão relacionados ao animal, relacionado a erros nutricionais, Como o animal ele vai comer, às vezes, alimentos contaminados com micotoxinas. Também, às vezes, ele pode se intoxicar por ionóforos, que são antibióticos que a gente vai falar mais para frente, E também pode ocorrer aplicações errôneas de medicamentos. Ainda o equino, ele já está mudando a característica de animal de produção para um animal já de um pet, Não um pet convencional, mas um animal de desempenho. Então, essa questão de aplicações errôneas de medicamentos está diminuindo, Mas a gente ainda tem casos de pessoas leigas que vão aplicar, o tratador vai aplicar o anti-inflamatório antes do veterinário chegar, vai utilizar uma dose além da conta, esse animal, e isso pode intoxicar esses animais. Então, agora a gente vai falar das patologias em si, A primeira patologia que a gente vai falar é a leucoencefalomalácia. A leucoencefalomalácia, o nome é grande, mas a gente vai dividir ela em partes, e vocês vão entender que o nome já diz o que é a doença, Então, ela é uma micotoxicose, tá? O que é uma micotoxicose? Eu preciso do fungo, o fungo vai produzir, através de condições ambientais específicas, micotoxinas, que o animal vai ingerir, e dependendo do quanto ele ingerir, ele vai apresentar manifestações clínicas, Então, o fungo que a gente tem, que produz, essa toxina, é o Fusarium verticilioides, Antigamente, ele era chamado de Fusarium moniliforme,
ou Fusarium proliferatum. Então, se vocês forem pesquisar aí em bibliografia, artigo, muitas das vezes vocês vão encontrar esses dois nomes, tá? Hoje já tem uma classificação, né, mais atualizada de Fusarium verticilioides, tá? Esse fungo, ele produz diversas micotoxinas, tá? Mas as principais é a fumonizina B1 e a fumonizina B2, tá? Elas têm um certo tropismo pelo sistema nervoso central. Tá? Alguns animais a gente também encontra lesões hepáticas. O mecanismo de atuação dessa toxina no fígado, a gente não está totalmente elucidado, tá? E ela está relacionada com o milho, por isso a imagem do nosso milhozinho aqui, tá? Então, a gente tem colônias fúngicas, tá? E dos subprodutos. Então, muitas das vezes, agora está na moda, né? Silagem de milho para cavalo. Então, pode ter micotoxina. Que a gente quer desempenho. Cavalo, agora, hoje em dia, é desempenho. Então, muitas das vezes, o tratador vai aumentando gradativamente a quantidade de ração e diminuindo a porcentagem de forragem desse animal. Então, mais chance desse animal ter contato com a micotoxina, tá? E aí, um dado interessante, que apenas 10 partes por milhão dessa toxina, durante 30 dias, pode levar um equino a óbito, tá? Então, aqui são só exemplos, né? Só para ilustrar. Então, esse aqui são milhos. Muitas das vezes, aqui na nossa região, é uma área um pouco mais carente. A gente está aqui em Seropédica, né? Então, também é comum o produtor ele dar milho in natura para o animal e, às vezes, pega esse milho já que não era de consumo humano, não era próprio para o humano. Então, é descartado, vamos dar isso para os animais. Vai em centro de distribuição, Ceasa, mercado. Tudo isso, esses milhos que são descartados, ele já tem a colônia, ele já tem o fungo, ele pode ter a micotoxina, tá? Então, aqui é o exemplo de um milho contaminado, né, com colônias fúngicas. Aqui é o exemplo da ração, tá? Só porque a ração também pode conter, principalmente no seu preparo. Hoje tem legislação para isso, só que podem ocorrer contaminações, tá? E aqui mais um exemplozinho de um fungo, de um milho contaminado com colônia fúngica, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. A etiologia. Então, eu falei que era uma palavra um pouco grande, às vezes assusta, né? Leucoencefalomalácia. O que é isso? Leuco vem de substância branca, né? Vem de branco. Branco do quê? Substância branca do encéfalo, né? Sistema nervoso central. E malácia, o amolecimento dessa substância, né? A gente vai ter uma malácia. Então, o nome da doença já diz como é que é a patogenia dessa doença, né? Então, a patogenia. A gente tem essa toxina, ela impede a produção dos esfignolipídios complexos. Os esfignolipídios complexos, eles estão localizados na membrana celular, tá? Eles regulam uma série de fatores de crescimento, de interleucinas, fatores de necrose, tá? Eles são responsáveis pela interação celular, tá? Entre uma célula e outra, tá? Eles estão abundantes na mielina. Então, por isso que a toxina vai atuar no sistema nervoso. E aí a gente vai ter como consequência, né, uma lesão desse endotélio vascular cerebral, né, e a malácia propriamente dita. Bem, quais são os sintomas que a gente vai encontrar com o equino na leucoencefalomalácia? Então, os primeiros sistemas, eu já falei, mas vamos repetir, né? Os sistemas acometidos são o sistema neurológico e o hepático, tá? A sintomatologia, a gente pode ter anorexia, depressão, cegueira, redpressing, hiperexcitabilidade. Então, ele dá uma variada, né? Ele dá momentos de depressão, com momentos de irritabilidade, com excitação, tá? Devido a esse caráter neurológico da toxina, tá bom? E o redpressing, essa imagem aqui é um equino pressionando a cabeça contra uma parede da baia, né? Tentando aliviar a dor. A leucoencefalomalácia, ela
causa edema, aumento de pressão intracraniana. Então, o animal tenta aliviar essa dor, a cefaleia, pressionando a cabeça na porta de baia, na parede de baia. Então, é um fator importante de você... Não é patognomônico, né? Mas já é um fator para você investigar se come milho em excesso, como é que é a característica desse milho, se é um milho mofado, se não é, tá? Outros sintomas. Então, a gente pode ter a pitose auricular, que é o caimento das orelhas, né? Da pálpebra e do lábio. Então, você pode encontrar o equino com um lado comprometido, um decaimento de um lado devido à alteração aí de inervação, né? O animal pode apresentar andar em círculos, tá? Então esse animal pode perder a noção, né, de equilíbrio, andar em círculos, ter convulsões, ataxia, evoluindo para coma, e até morte de 12 horas até uma semana do início dos sintomas clínicos, tá bom? Aqui é um equino já em estado final, né? Já em decúbito lateral. Nessa condição não tem muito que o veterinário possa fazer, tá bom? O diagnóstico. O diagnóstico ele vai ser basicamente pelo histórico, né? E pela sua anamnese, né? Perguntar para o proprietário se realmente tem grande consumo, consome muito milho, como é a forma desse milho, olhar onde está armazenado esse milho, se tem presença de fungo, se não tem, se como está a concentração forrageira e alimento concentrado, tá? O diagnóstico também é clínico, né, pela presença dos sinais apresentados, né? Mas muitas das vezes são sinais inespecíficos, que a maioria das intoxicações vão causar esses mesmos sinais, vocês vão ver durante o seminário, né? O que vai fechar realmente o diagnóstico é a necrópsia, né? Através de alterações macroscópicas, as alterações micro, e também a gente realizar análise de amostra. Mandar isso para um laboratório de micotoxinas, né? Uma amostra dessa, eles vão realizar testes para encontrar a micotoxina, a ELISA, tá? Para tentar achar essa micotoxina e quantas partes por milhão de toxina tem nesse milho, tá? Então, o importante a campo, né? O que a gente pode fazer a campo? Como o professor Carlos Henrique falava, pobre, mas limpinho, né? Vamos fazer pelo menos um hemograma. Então, a gente pode achar a gente pode fazer um hemograma e uma bioquímica. Isso aí, qualquer laboratório vai ajudar a gente, né? Então, a gente pode ter uma policitemia devido à desidratação. Esse animal, ele pode estar ingerindo água, já tem um comprometimento labial, facial, então tá para a ingestão de água fica um pouco dificultado, né? Uma neutrofilia com eosinofilia, devido à presença aí da micotoxina. Aumentos de AXGGT, que são marcadores, né, bioquímicos hepáticos. Então, a gente pode encontrar esses aumentos, né, são marcadores bem sensíveis para cavalo, tanto o AXGGT, tá? E mandar também aí mandar o conteúdo da ração ou do milho para laboratórios de micotoxinas, né? E aí lá eles vão buscar fumonizina, tá? 5 partes por milhão já é significativo, então, assim, você já pode suspeitar, se você tiver o laudo, o respaldo do laboratório, que dá de 5 partes por milhão da toxina no milho, já pode encontrar animais que são mais sensíveis para a micotoxina. E o que é encontrado, que eu vi em literatura, dos materiais assim, que são enviados, a gente acha de 40 a 100 partes por milhão de toxina no milho. O professor vai falar. Oi, professor, pode falar. É só complementar. Lembrando a todos que ALT, alanina aminotransferase, TGP, não é um bom marcador para herbívoros, e fosfatase alcalina tem resultados muito confusos. Então, a gente fica restrito ao perfil hepático com AST e gama-GT na prática. E fosfatase também para a questão de animal em crescimento, né, professor? A gente também... Sim. Para animal em crescimento é interessante.
Tá bom. Obrigado, professor. Então, os achados macroscópicos, né? A gente vai ter o amolecimento dos hemisférios cerebrais, tá? Às vezes, a gente tem um aumento de um hemisfério, não necessariamente os dois hemisférios vão estar tumefeitos, né? Pode ter um lado tumefeito, um amolecimento, né? A gente vai ter, ao corte, a hiperemia e o amarelamento do sistema nervoso central, tá? Vai ter necrose interna da substância branca, então a gente vai ter áreas de necrose, áreas também de hemorragias focais, pontos focais já vermelhados nesse encéfalo, né? E líquido, edema, né? Devido à malácia e à inflamação, beleza? Na microscopia, eu não sou patologista, mas a gente conversa um pouquinho, né? A gente vai ter uma necrose de liquefação da substância branca, então essa substância branca ela vai estar amolecida, ela vai perder aquelas circunvoluções naturais do encéfalo, né? Vai ficar mais plana, achatada, e vai ter a proliferação de macrófagos ali para tentar controlar essa inflamação, né? Então, aqui duas imagens, né, macroscopia. Então, aqui a gente já vê a perda, né, do padrão. Aqui tem uma circunvolução mais natural. Aqui a gente já vê que ela fica mais espaçada, né. Também dá para perceber que esse material aqui está mais amolecido, né. E, ao corte, né, a gente tem áreas vermelhadas, petequias, em várias localizações, né? Amarelamento também da substância branca, né? E são características aí da intoxicação pelo fungo, pela toxina do fungo. Bem, o tratamento da leucoencefalomalácia. Bem, não há antídotos. Então, quando a gente tem a sintomatologia neurológica, muitas vezes, quando o veterinário é chamado, os quadros já estão bem avançados, né? E essa doença ocorre mais em surto, né? E, assim, você tenta salvar os que não apresentam sintomatologia neurológica através de fluidoterapia, pode tentar sedar também animais que estejam mais excitados, manter a volemia direitinho, tá? Também oferecer glicose para tentar poupar esse aqui, bom? Caiu. Beleza. Aqui pareceu que caiu. Então, vamos lá. De profilaxia. O tratamento para leucoencefalomalácia é mais a conscientização. Então, você falar com o proprietário, explicar o risco de dar esses alimentos com fungo, com colônia, para os equinos, né? Para a gente também explicar um correto armazenamento do grão, porque muitas das vezes o fungo ele vai estar no substrato, ali, vai estar no milho, só que não necessariamente ele vai produzir a toxina. Então, em literatura, ele precisa de uma umidade e um choque térmico, né? Primeiro, o fungo ele se desenvolve numa temperatura um pouco mais quente, e para ele produzir a micotoxina, ele precisa de uma queda de temperatura. Então, você precisa armazenar esse grão de forma correta para evitar que ele produza micotoxina. E não necessariamente você achar o fungo no milho, fazer o isolamento, ou mandar esse material para a cultura, significa que está contaminado. Entendeu? Você tem que fazer o teste para achar a toxina, entendeu? Você tem que mandar isso para um laboratório de micologia para eles fazerem a identificação da toxina, tá? E evitar que o milho seja a única fonte de alimentação para o cavalo. Isso por diversos fatores, né? Não só por fatores da leucoencefalomalácia, né? Respeitar a proporção aí de 80-20, tá? Do cavalo, 80 de pastagem, 20 de concentrado. Eu sei que hoje em dia, com o animal tendo essa demanda aí de cavalo atleta, preciso performar mais e mais, o pessoal às vezes toca um pouco essa proporção, mas tentar manter o mais próximo disso possível.
Claro que cavalos atletas vão consumir mais concentrado, né, e vão conseguir metabolizar melhor o concentrado do que cavalos que não praticam, né. A outra doença que a gente vai falar hoje é a aflotoxicose. Ela também é uma micotoxina, tá? Então ela é um pouco semelhante à leucoencefalomalácia, tá? Só que ela é produzida por um outro fungo, tá? O Aspergillus flavus e o Aspergillus parasíticos, tá? Ela pode ser encontrada em cereais e rações, tanto no milho, no sorgo, no algodão, no amendoim. Amendoim é até importante para a gente, né, que consome amendoim também. Elas podem ter quadros agudos, que é mais raro, se o animal comer muita toxina, assim, é mais raro isso acontecer. Os quadros costumam ser crônicos, tá? E elas afetam o fígado. A patogenia dessa doença, ela está relacionada ali ao fígado, como eu falei anteriormente. Então, a toxina ela se liga a nucleotídeos, né, proteicos, e também a proteínas, e formam compostos inativos, tá? Muitas das vezes também elas se ligam também a enzimas, elas inativam enzimas precursores do glicogênio no fígado, tá? E inibem também o transporte de lipídios. Então, o fígado ele fica bastante lipídio. Um achado que a gente observa em necrópsia é o fígado gorduroso. Esse fígado ele não consegue transportar os lipídios para tecidos importantes. Deixa eu passar aqui. Tá. Sinais dos casos agudos. Então, são também achados, também começam com achados inespecíficos, né? Aumento de temperatura corporal, aumento da frequência cardíaca e respiratória, tenesmo, que é a dificuldade do animal defecar. Então, você pode ser chamado para atender uma síndrome cólica, por exemplo, chega lá a ser uma intoxicação, né? Fezes sanguinolentas, tá? Convulsões espásticas, tá? Principalmente pela questão de encefalopatia hepática, né? E aí, a gente tem os sinais específicos de encefalopatia hepática, porque esse fígado ele vai ficar insuficiente. Ele não vai conseguir converter a amônia, né, que é um produto mais tóxico, em ureia. E aí o animal vai apresentar, e essa amônia, ela é tóxica para o sistema nervoso, né? E ele vai apresentar agressividade, sonolência, andar em círculos, cegueira e também o Red Pass. Então, vocês verem que os sintomas são semelhantes, são diagnósticos diferenciais, a aflotoxicose com a leucoencefalomalácia, tá bom? As alterações macroscópicas, então, como eu falei, a gente vai achar um fígado adiposo, amarelado, tá? Infelizmente, eu não consegui achar uma imagem, eu queria achar, não consegui, tá? A gente vai ter uma enterite hemorrágica, tá? E rins pálidos. Alterações microscópicas, então a gente vai ter a degeneração gordurosa, necrose centrolobular, né? Esse fígado, a toxina vai agir no fígado, e o fígado vai ter um quadro de necrose, fibrose, que é a tentativa do fígado aí de tentar controlar, né? Vai ser tentativa de uma regeneração, e hiperplasia do ducto biliar, né? Que é a tentativa aí do fígado tentar ficar funcional. Bem, tratamento. Para casos agudos, fluidoterapia. Então, você vai ter um quadro alterado aí, você vai ser chamado aí um quadro do animal com uma desidratação, vai fazer o exame físico completo do animal, ver todas as alterações, principalmente o cavalo pense em fazer exame, principalmente da parte gastrointestinal, faça o exame clínico completo, veja os 4 quadrantes, vê se a gente tem motilidade, se não tem, se não tiver, faz o tratamento para síndrome cólica também, tá? Fluidoterapia, tá? Pode usar substâncias salinas simples, tá? E o carvão ativado para tentar se ligar à toxina que ainda não foi absorvida.
Em casos crônicos, a gente vai ter um animal que sobreviva, né, essa intoxicação aguda. A gente vai ter uma insuficiência hepática, né? Então a gente vai ter que mudar a dieta desse animal. Então, vai ter que ser uma dieta rica em carboidrato e pobre em proteína, para tentar preservar esse fígadozinho dele aí, tá? Utilização de vitaminas lipossolúveis, tá? E selênio aí para questão de radicais livres. Uma outra intoxicação importante, aí já por medicamento, tá? É a intoxicação por anti-inflamatórios não esteroidários, tá bom? Então, quais são os fatores de risco na clínica equina? Então, é a administração empírica por leigos. Então, pessoas, muitas vezes o cavalo começou a mancar, apresentando uma manqueira, não quer gastar com veterinário, ou então, isso aí é só aplicar o Banamine, a Flexina, só aplicar aí o Equipalazone, aí faz uma dose 2, 3, 4 vezes a mais para o cavalo, né? E aí a gente pode ter uma intoxicação por esses anti-inflamatórios, né? Outro fator de risco, essa pode ser causado por nós veterinários, né? É a associação entre anti-inflamatórios. Então, você associar muitas das vezes aí para um quadro de laminite, que o animal não está respondendo bem a fenil, aí vamos associar fenil e Maxican, fenil e Flunixina, a gente vê isso por aí. E aí o efeito de sinergismo aí entre as duas drogas, né, pode causar uma intoxicação desse animal, né? Um animal que já tem uma doença pré-existente, ou um animal mais velho, né, também que já tem uma alteração renal, né, ele pode ser predisposto a ser intoxicado mais facilmente. Deixa eu voltar aqui. Aqui são 3 exemplos básicos de anti-inflamatórios que são utilizados aí na rotina né, de atendimentos, né, para equinos, que é o Equipalazone, que é a fenilbutazona, tá? O Banamine, que é o Flunixina medulina, e o Maxican. Costumo utilizar mais esses dois do que o Maxican, agora começando a introduzir o Maxican também, tá? A fenil, ela é mais para dor, assim, musculoesquelética, tá? O Banamine mais para dor somática, visceral, então, mais utilizado para quadros de cólica, esse aqui mais utilizado para quadros de locomotor, tá? E quais são esses temas acometidos quando a gente tem uma intoxicação por anti-inflamatório não esteroidal? A gente tem fatores, sistemas, o acometimento do sistema gastrointestinal ou urinário, tá bom? Os sinais clínicos, a gente vai ter muito parecido também com os outros, se vocês forem ver, então, pegou um equino com esse quadro de depressão, anorexia, apatia, além de doença infecciosa, pense em intoxicação também, né? Muitas das vezes a gente já pensa, isso aí pode ser uma doença infecciosa, alguma coisa do tipo, e negligencia a questão da intoxicação. Não só para o anti-inflamatório, mas as outras que eu falei anteriormente, né? Um quadro bem característico é o bruxismo e estomatite, né? O que é o bruxismo? O animal range os dentes, né? A gente consegue ouvir isso. É bem característico aí de uma alteração aí de gastrite, e o anti-inflamatório a gente vai ver que vai atuar no sistema gastrointestinal, propiciando gastrite, né? Estomatite também, né? Petequias orais ou da terceira pálpebra, também a gente vai entender por que pode ocorrer essas petequias. Poliúria, também devido a uma alteração aí urinária, né? Diarreia também, tá? A gente pode ter colite pela aplicação de longo período de anti-inflamatório, doses muito elevadas de anti-inflamatório não esteroidal, tá? E edema ventral subcutâneo. Bem, como é que é a patogenia da intoxicação por anti-inflamatório não esteroidal? Ele vai inibir, então, tanto o COX-1 quanto a COX-2. A COX-1, ela tem alguns efeitos benéficos para o organismo, né? Então, a COX-1, ela está associada à produção de muco
no estômago. E o muco, ele é protetor contra o ácido clorídrico. Então, quando a gente tem o quadro aqui de bruxismo, o cavalo está mostrando para a gente que essa mucosa, mucosa estomacal, ela pode estar lesada, ela pode ter úlceras, um sintoma de gastrite, né? E a gente também tem a inibição da síntese das prostaglandinas, né? As prostaglandinas nos rins, elas mantêm uma vasodilatação ali no rim, favorece a filtração glomerular. Então, quando a gente tem uma inibição dessas prostaglandinas, a gente pode causar uma vasoconstrição. E com isso, chegar menos sangue para esse rim filtrar, né? Sendo bem simples, né? Causar uma isquemia medular renal, podendo evoluir até para uma necrose da crista medular. Beleza? Bem, como a gente chega no diagnóstico? É o mais importante, né? Através do histórico, então, pergunta se teve algum caso de claudicação, se utilizou anti-inflamatório por algum motivo, se compete, às vezes tem animal que compete apenas com aplicação de anti-inflamatório, às vezes tem animal que depois que compete, o tratador vai lá e aplica aí a fenilbutazona, alguma coisa, e aí crônico, tomando fenil crônico sem proteção, a gente pode ter a questão aí da intoxicação, né? Clínica do cavalo, através daqueles sintomas, né? Principalmente aí principalmente aí do bruxismo, tá? Você vai ver o ranger dos dentes, vai ver o animal também não come, começa a recusar a alimentação, tá? Então, associa esse quadro, tá? E pede exame, a gente consegue pedir exame, né? Faz um hemograma, faz uma bioquímica, se possível uma ultrassonografia, é limitada no cavalo, mas dá para a gente fazer um flash abdominal, tenta ver a parede desse estômago, se está espessada, como é que estão essas alças intestinais também, que a gente tem comprometimento do intestino delgado, tá bom? E se puder fazer uma gastroscopia também seria legal, né? Você entra com o endoscópio, vai até o estômago, observa lá se tem presença de úlcera, se não tem, como é que está. Tem os achados laboratoriais, então a gente pediu o exame, né? E que a gente pode encontrar uma leucocitose, né? A gente pode ter uma lesão no trato gastrointestinal ou renal. Isso é relativo. O professor Carlos Henrique pode até falar melhor depois, mas isso é relativo. Depende da fase que a gente vai pegar, né? Esse cavalo e quando que a gente vai mandar esse exame. O quadro também de hipoproteinemia, tá? Porque o fígado ele não vai conseguir aí, produzir albumina, então a gente vai ter o quadro mais precoce, é a hipoalbuminemia. Então desconfie quando você tiver um quadro de hipoalbuminemia, de intoxicação por anti-inflamatórios, tá? Um fígado também insuficiente, tá? E aí justifica o edema ventral subcutâneo, né? A albumina, ela mantém ali a pressão dentro do vaso. Então, quando a gente tem uma hipoalbuminemia, né, extravasa líquido para o interstício. Então, a gente pode ter um edema também, né? Ventral, um cavalo pode ter edema ventral, né, ali na região abdominal, edema de prepúcio, edema de membro, tá? Bem, o tratamento é interrupção da administração dos anti-inflamatórios, parar com isso imediatamente, né? Fluido sempre, né? Medicação anti-úlcera, ranitidina, hoje está um pouco mais difícil de achar ranitidina, está saindo do mercado, né? A gente pode usar o omeprazol, podemos usar também o sucralfato, em forma de flaconete, é o único que funciona, tá? É um tratamento caro, porque o cavalo vai usar caixas e caixas de sucralfato durante o tratamento, né? E já coloca esse cavalinho no gelo, tá bom? Porque ele vai estar num estado inflamatório sistêmico. Então, ele vai ter inflamação lá no casco também, tá? Então, isso pode levar a laminite. Esse animal pode ter um quadro de laminite, tá? Então, já faz de forma preventiva, tá? Bioterapia dos 4 membros desse animal.
desse animal. O prognóstico, ele é reservado, tá? Então, depende muito também do comprometimento renal, também se esse animal tiver um comprometimento renal grave, ureia, creatinina altas, a gente tem um prognóstico, o animal mais velho também tem um prognóstico pior, né? E a laminite é uma consequência que pode ocorrer devido ao estado inflamatório sistêmico, tá? Tudo bem, gente? Uma outra intoxicação também alimentar, né? É a intoxicação por ionóforos. Os ionóforos, eles são muito utilizados na rotina aí da alimentação de frango e bovinos, né? Eles são coccidiostáticos e promotores do crescimento, eles regulam ali a microbiota do rumen, né? E os mais utilizados são a monenzina, a narazina e o lasalocide. Eu coloquei aqui algumas marcas, né, para vocês, porque muitas das vezes o proprietário ou então a pessoa que vai falar com você, ele não vai falar, eu dei monenzina para o meu cavalo, entendeu? Eu dei Rumenpac, entendeu? Aí você não sabe. Até você ir pegar a lei, então é bom vocês se familiarizarem com nomes comerciais, não é fazendo propaganda, mas é legal também saber, porque você vai pegar na rotina, né? Então, por que ocorre essa intoxicação por ionóforos em cavalos? Né? Principalmente por desconhecimento do criador. Muitas das vezes o criador leigo, que cria bovino, né? Ele fala, isso aí é bom para o meu boi está engordando, dá para o meu cavalo. E aí a gente vai ter problema, né? E muitas das vezes também acesso acidental a esses produtos. Às vezes o animal invadiu a sala de ração, comeu, aí muito ionóforo, e aí vai manifestar a intoxicação. Então, às vezes, o coxo, amarrar um cavalo no coxo com alimentação para bovino, e aí a gente vai ter problema, né? Os sistemas acometidos, o ionóforo, ele vai acometer basicamente 3 sistemas, né? O cardiovascular, o músculo esquelético e o renal, tá? O renal é mais como uma consequência das alterações cardiovasculares e musculoesqueléticas. Bem, a patogenia da intoxicação por ionóforos. O ionóforo é uma molécula lipossolúvel. Então, quando ela entra na membrana, ela carrega um cátion, tá? Esse cátion, quando ele entra na membrana, ele desestabiliza a membrana, né? Quando ele entra na célula, ele destabiliza a célula. Ele altera o gradiente de concentração, né, entre o meio intracelular e o meio extracelular. É como se entrasse mais uma célula positiva ali. Então, a membrana, a célula vai tentar compensar isso, vai começar a tentar eliminar certos cátions e preservar outros, e com isso, como consequência disso, a gente não vai ter a fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa, ela é responsável pela geração de ATP, né? Então, a gente não vai ter ATP, a gente não vai ter energia. Então, vai acontecer uma morte mitocondrial, né? A gente vai ter como consequência aí a baixa de ATP, e os sistemas que mais dependem de ATP vão ser os mais acometidos. Por isso, a gente vai ter alterações tanto cardiovascular como musculoesqueléticas, né? Que são os sistemas que mais dependem de ATP. E aí, como consequência ali da baixa de ATP, a gente vai ter uma necrose tecidual. Uma patogenia muscular e cardiovascular. Juntei e aí eu vou explicando para vocês. Então, a gente vai ter lesão mitocondrial, né? Diminuição do ATP. Eu vou ter necrose do miocárdio e também no sistema muscular, né? Eu vou ter um preenchimento por tecido conjuntivo. Tá? Na musculatura, esse preenchimento de tecido conjuntivo, ele não é, assim, dependendo da extensão da lesão, ele não vai levar um equino a óbito, por exemplo, né? O animal pode se recuperar, vai diminuir a performance, não vai ser um cavalo atleta, mas pode se recuperar. Agora, já
na lesão cardiovascular, você ter um preenchimento com tecido conjuntivo, você prejudica todo o sistema vascular desse equino. Então, ele não vai conseguir performar como ele performava antigamente. Ele muitas das vezes vai ter que aposentar, muitas vezes vai ficar só para a reprodução, e mesmo na reprodução, muitas das vezes esse animal, na excitação, para reproduzir, ele pode ter um colapso e morrer, né? Então, a gente, como consequência desse preenchimento do tecido conjuntivo no coração, a gente pode ter uma disfunção desse miocárdio, né? Insuficiência também, né? E como consequência, a gente pode ter uma lesão tubular renal, tá? Associada a cilindros de mioglobina. Então, quando a gente tem a degeneração ali do muscular, a gente vai liberar a mioglobina na corrente sanguínea, né? E isso vai ser tóxico para o rim, tá? Os sinais clínicos. Então, no envenenamento agudo, então você vai ter os clássicos, né? Eu repito em todos os slides: ataxia, incoordenação, tropeços, sudorese, tremores. Mas aqui o que vai chamar mais a atenção é a fraqueza muscular, tá? Então, o animal ele vai tentar levantar e não vai conseguir, tá? O ataque cardíaco, devido às alterações, tentar compensar, né, a lesão cardiovascular, e também pela ansiedade. O animal tentando se levantar e não consegue, começa a ter taquicardia. Ficou um pouquinho em cima, mas excitação para se mover ou girar, que foi o que eu falei, vai tentar se levantar, não vai conseguir, vai ter decúbito, dependendo de quanto ele comer, ele pode ter morte súbita, porque vai ter uma parada cardíaca, né, devido a grande absorção de ionóforos, né, comeu bastante ionóforo, e aí a gente pode ter quadro de morte súbita, né. Os equinos que se recuperam, qual é o efeito a longo prazo, né? Então a gente vai ter uma lesão no miocárdio. Como eu falei, a substituição do tecido natural pelo tecido cicatricial, tá? A gente pode ter pulso jugular, arritmias, queda da performance e intolerância ao exercício, né? É um animal que vai ficar condenado aí para práticas de esporte. E não só esporte, mas como atividades aí como um todo. Bem, os achados macro. A gente vai ter lesões na musculatura, né? Edema, tá? E base nos membros aí, musculatura de membro e coluna. Então, quadríceps, adutor, pectíneo, grácil, semimembranoso, supraespinhal, tá? Subescapular, bracocefálico, quadríceps femoral. Então, são musculaturas amplas, né, grandes, de membro, de locomoção, tá? Então, aí o animal não vai conseguir se levantar, tá? E a gente pode ocorrer as petequias, sufusões no epicárdio e hidropericárdio, devido às lesões que a gente deu o efeito do ionóforo lá no coração. Microscópicos. Então, a gente vai ter uma miopatia necrosante, tá? E, basicamente, uma necrose hialina, ok? Aí a gente tem um aumento de eosinófilos, tá? É uma tentativa também da miofibrila ele se regenerar, tá? O tratamento. Novamente, a gente não tem um tratamento específico, tá? É retirar imediatamente o animal, evitar que o animal consuma esse ionóforo, né? Retirar. Fluidoterapia, realizar com cautela. Você pode aí sobrecarregar esse sistema cardiovascular, né? Só para tentar manter a volemia mesmo, né? Você pode usar catárticos salinos, né? Um purgante salino, alguma coisa para tentar eliminar essa concentração, essa absorção do ionóforo. Podemos usar o carvão ativado também, tá? De 2 a 5 gramas por quilo, fazendo a diluição de 1 grama, 1 grama de carvão para 5 ml de água, tá bom? E o que é importante é o repouso absoluto, tá? Tanto para você tentar manter esse animal no lugar, assim, sem muita excitação, para você evitar problema no miocárdio, né? E para esse animal também tentando levantar, não fraturar, não bater a cabeça, tá?
Uma outra intoxicação que a gente tem é a intoxicação por amitraz. Tá? O amitraz, ele é um acaricida, ele é muito utilizado também na prática da clínica de ruminantes, né, em bovinos. No início, acho que mais antigamente, aí usava também em cachorro, né, em cães, como para controle de ectoparasitas, né? E eu coloquei novamente aí os mais famosinhos, né, aí do mercado, que é o Triatox. Muitas das vezes o proprietário vai falar, cara, dei banho em Triatox. Eu falo, caramba, Triatox, qual que é a base? Aí você para e pensa, então é bom você já saber que o Triatox é o amitraz, tá? Temos também o amitraz de 12,5%, o amitraz Cowboys, da marca Cowboys, o Ibatox e o Tiquifim, tá bom? Dei banho com o meu cavalo de Tiquifim. Aí você fala, caramba, Tiquifim, que base é essa? O que é isso? Então, tentar se familiarizar com as marcas, assim, para você agilizar o seu atendimento, né? E tentar salvar o máximo de animal possível. Como é que o equino ele se contamina, né? Ele se intoxica com amitraz através de banhos de aspersão. Então, muitas das vezes, na literatura, se você respeitar a concentração de 0,025% de amitraz na solução e dar banhos de aspersão no equino, você não vai ter problema, tá? Mas é uma molécula insegura, porque qualquer erro já tem trabalhos com 0,028% já apresentando problemas em equinos. Então, não é recomendado, devido a essa instabilidade, né? Qualquer errinho ali de concentração, você pode intoxicar o cavalo. Né? Então, além disso, você vai ter efeitos individuais. Alguns cavalos vão ser mais sensíveis ao amitraz do que outros. Tá? A concentração também da solução. Se você usar uma solução muito concentrada, você piora o prognóstico do cavalo, tá bom? Quanto mais perto da solução a 0,025, mais chances você tem de salvar o cavalo, tá? Efeitos do ambiente também podem influenciar a intoxicação por amitraz. Então, você banhou o animal, deixa o animal no sol, secar no sol, isso favorece a evaporação, metabolização, tudo isso pelo cavalo, né? Então, o ideal é você, sempre quando for fazer alguma, também através de queimaduras, outros tipos de lesões. Então, sempre quando você for banhar o animal, alguma coisa, não deixar ele no sol depois, colocar dentro da baia, tá? Repouso. Tá? Então, eu não indico você utilizar o amitraz como uma forma de controle de ectoparasitos em cavalo, né? Devido a essa falta de segurança, né? E aí eu coloquei um exemplo aqui de uma molécula que é a supona, tá? Você também consegue fazer banho, consegue fazer puron dela, e fizeram uma pergunta, daqui a pouco a gente responde direitinho, tá? Você também pode usar a supona, tá? Como forma de controle de ectoparasitos para cavalo. A gente tem talfon, que é um talco, consegue fazer pasta com unguento, então evitar o amitraz, tá bom? Bem, como é que o amitraz age, aonde ele age, né? Ele vai agir no sistema nervoso e no sistema gastrointestinal, tá? Então, ele é aí para a professora Cássia aí, ó, ele é um alfa-2 adrenérgico, né? A professora Cássia deve entender muito melhor disso aí que eu. Ele vai causar aí uma sonolência, tá? A fraqueza muscular, a incoordenação, às vezes o cavalo fica abrindo a boca, você fala, caramba, esse cavalo parece estar sedado, estranho, né? E você vai ter uma impactação também pela diminuição aí da motilidade intestinal, principalmente no intestino grosso, tá? Então, realizar o exame físico completo, palpação retal, chegou na propriedade, o cavalo olhando para o flanco, incomodado, cavando, sonolento, irritado, pergunta se não usou amitraz, se não usou essa molécula, tá? E aí, muitas das vezes, você pode ver fezes em pequeno volume, né? Porque, às vezes, compacta no intestino do cavalo e libera
o final ali, porção final do reto, né? Então você vai ver fezes em pequeno volume e ressecada. Às vezes uma parte da compactação sai, né? Ela vai sair para o reto ali e você já manipula essas fezes, pega, aperta, vê se tem líquido, vê se está ressecada, tá? E o tempo de intoxicação dos sintomas, né? O tempo dos sintomas são de 24 a 48 horas após o banho. Tá? O diagnóstico, ele vai partir de uma boa anamnese, então perguntar mesmo pro cara, quanto mais você perguntar na propriedade, mais ser chato, mais chance você tem de acertar, tá? Então, pergunta se utilizou algum produto, quanto tempo, se banhou todos os animais, qual foi a concentração, claro que vai falar qual a concentração, né? Usou como, botou uma ampola para... Pergunta e vai tentando montar isso. A clínica é um quebra-cabeça, né? A gente precisa ir montando o conhecimento para tentar chegar no diagnóstico. E realizar aí o exame físico completo, tá bom? Fazer tudo. Analisar o cavalo da ponta, da cabeça ao rabo, a ponta do rabo, né? Então, TPC, exploração de mucosa, hidratação, tá? Frequência cardíaca, respiratória, né? Frequência cardíaca vai estar um pouco aumentada, a respiratória também, o animal vai estar sentindo dor, né? Olha o animal, ele vai fazer clínica de dor, ele vai olhar para o flanco, ele vai ficar cavando, ele vai querer rolar, tá? É uma sintomatologia clássica de compactação, né? De síndrome cólica, tá bom? O tratamento para intoxicação por amitraz, a gente tem uma resposta variável, tá? Depende muito da concentração que esse cavalo recebeu, né? Como é que foi feito esse banho. Eu já peguei um caso que eu não consegui reverter, tá? Cheguei na propriedade, palpei, compactação muito grande, muito monstra lá principalmente em flexura pélvica ali, intestino grosso, né? Você tenta fazer o manejo de cólica, né? Manejo de tratamento de cólica. Fluidoterapia, tá? Lactato, esse cavalo vai estar em acidose, tá? Passa a sonda, sempre passa a sonda, tá bom? Para você fazer lavagem, para você analisar esse conteúdo estomacal também, tá? Claro que a compactação é de intestino grosso, mas não analisa também aí o estômago desse animal, vê o que esse animal está comendo também, não é só porque você acha que é amitraz que você vai negligenciar os outros fatores, né? A sondagem nasogástrica em equino também é muito importante para a hidratação enteral, tá? Então você vai conseguir fazer volumes bons de fazer pressão, esse volume vai chegar no intestino grosso e vai tentar desfazer aquela compactação, aquele bolo que está ali, né? Então vai chegar líquido tentando, tanto por via parenteral quanto interal, beleza? Tratamento manejo de dor, tá? Então você pode usar analgésico, que é a flunexina meglumina, tá? 1,1 mg quilo IV, tá? E reversores alfa-2 adrenérgicos, como a inoimbina, tá? De 0,05 a 0,2 mg quilo. Aí você pode fazer IV lento, tá? Ou intramuscular. IV lento para o risco de chocar, tá? Então, faz com prevenção, devagarzinho, tá? Se não tiver segurança, faz IM, tá? Atualmente, essa aqui é uma novidade, tá? Foi lançado aí o Reset. O Reset é a primeira ioimbina de uso veterinário para fins de grandes animais, né? Então, para reversor aí de alfa-2 adrenérgico aí, tá? Então, é uma opção já em mercado. Antigamente era complicado de achar ioimbina, tá? E hoje em dia bem mais, assim, mais fácil e a gente já tem produto comercial, né? Então, a intoxicação por amitraz, como eu falei, ela tem um prognóstico variável, tá? Ela vai depender da concentração da solução. Quanto tiver mais concentrada essa solução, pior para o equino, tá? Pior para a gente tentar reverter aquele quadro de compactação, tá?
mais sintoma neurológico esse animal vai apresentar, mais sinal de sedação, né, de ficar deprimido, né? E a gente pode ter casos transitórios e pegar outros casos que vão ser fatais, tá? E muitas das vezes você vai conseguir reverter a compactação na clínica, né? Você vai fazer fluido, vai manejo integral também e vai conseguir reverter. Outras vezes você vai ter que passar esse animal para cirurgia, tá? Tentar reverter esse quadro através de cirurgia. Então, se você palpar também já tiver um deslocamento, muitas das vezes a compactação, o cavalo, ele rola e aí você desloca uma porção do intestino e você não consegue voltar isso para o lugar, e não vai voltar mesmo, você vai ter que fazer cirurgia. Então, é aquilo, manejo de cólica, o manejo de cólica como um todo. Passou 5 horas, 4 horas tentando na clínica, não reverteu, cirúrgico, se tiver a possibilidade, né? Ou então jogar limpo com o proprietário, fala, olha, não está revertendo, acredito que esse animal é cirúrgico, tá? E quanto mais cedo você mandar esse cavalo para a mesa de cirurgia, mais chances dele recuperar. Antigamente o pessoal tentava, eu vou tentar cólica aqui 12 horas, vou fazer o tratamento. É sempre assim, começa de manhã, quando é 10 horas da noite, chega no hospital para operar, porque o veterinário tentou o dia todo, não conseguiu, aí chega o cavalo todo descompensado, né, e para tentar operar. Então, é aquilo. Viu que não está revertendo, fez ioimbina, fez analgésico, fez a hidratação, lavou o estômago, fez o protocolo certinho. Se puder dosar lactato também, perfeito. Se não tiver disponibilidade, olhou mucosa, vê perfusão, tudo direitinho, mucosa está ficando roxa, o cavalo está mais incomodado. Cara, se o proprietário tiver grana, manda para cirurgia, tá? Manda para cirurgia para evitar problema, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho das plantas tóxicas, né? Então foi um tema um pouco extenso ali. As plantas eu peguei as principais mesmo, eu também não sou especialista em plantas, então minha área é mais clínica mesmo, eu tentei pegar as principais para a gente bater um papinho, mas vamos lá. O que faz um animal comer a planta tóxica, né? A professora Ana Paula deve ter falado isso no seminário dela, não vou me alongar muito, mas a palatabilidade da planta, então a planta ser gostosa, então o alimento não tem nada para comer, então vai comer planta tóxica, tá? Facilitação social, isso também é muito encontrado, mais encontrado em bovino, mas equino também acontece mais em equino criado a pasto, né, solto. Um imita o comportamento do outro. Então, se um animal comer a planta, o outro vê e fala, opa, quem está comendo aquela planta? Eu vou comer também. Eles têm essa característica de rebanho. O cavalo também tem. O homem está tirando isso do cavalo, mas o cavalo também tem. Tá? Fome, não tem nada para comer. Vou comer o que tiver. Se tiver planta tóxica, eu vou comer planta tóxica. Né? Sede. O animal, quando tem sede, ele perde um pouco a capacidade de longos períodos de privação hídrica, na verdade, não é só uma sede momentânea. Longos períodos de privação, às vezes vai ser transportado, uma coisa do tipo, demora muito. Ele perde um pouco o sentido o paladar, e acaba comendo, às vezes, plantas que ele não comeria. Tá? Brotação. Algumas plantas tóxicas, elas, na seca, elas brotam primeiro, são mais... E a brotação ela é mais tenra, mais saborosa. O animal acaba comendo mais essas plantas, tá? O desconhecimento também da planta. Às vezes a gente também acontece bastante em bovino. A gente, às vezes, faz um carreto, tira um animal de um local, ele conhece as plantas dali e vai para outra propriedade, em outro lugar, ou sai da região norte, vai para a região sul, centro-oeste, lá tem outras plantas. Ele, curioso, vai comer, ele não teve aquele aprendizado, né, por instinto, claro, de não comer essa planta. Né? E o acesso também forçado a plantas tóxicas. Às vezes um homem, né, tentando ajudar, vai lá e pica a planta tóxica e dá para o animal, no coxo. Aí a gente pode ter esse fator. São esses os fatores, né, que faz um cavalo ou um bovino também, qualquer espécie animal aí, né, a comer planta tóxica.
A primeira, eu tentei juntar em sistemas. A primeira seria plantas hepatotóxicas, então eu juntei o senésio com a crotalária, tá? O princípio tóxico são os alcaloides, tá? Pirrolizidínicos, tá? Eles impedem a mitose ali dos hepatócitos, tá? A gente vai ter uma proliferação do tecido conjuntivo, megalocitose dos hepatócitos. O que é isso? Ele vai crescer e não vai conseguir se dividir, né? Sendo bem, assim, direto. Ele vai crescer para se dividir, né? Para começar a mitose. Só que ele não se divide. Então, a gente vai ter uma megalocitose, tá? E a gente vai ter graus diferentes de generação e de necrose desses hepatócitos devido a essas substâncias, tá? E a proliferação de ductos biliares. Então, aqui só a nível de curiosidade mesmo, o senésio, ele está localizado e fica mais na região mais temperada do Brasil, tá? Então, a região de São Paulo, região sul, e a crotalária, ele é mais na região nordeste, tá bom? Os sintomas dessas plantas hepatotóxicas, a gente vai ter sintomas inespecíficos, de perda de apetite, apatia, inapetência e desidratação, tá? E sinais devido a lesões hepáticas, né? Edema peitoral subcutâneo, que a gente já conversou a questão da albumina, edema de prepúcio também pela mesma questão, dor abdominal, que o fígado vai estar tendo uma agressão, então isso dói, né? Prolapso do pênis, que também aí é um sinal de dor em equino, até em síndrome cólica, você pode ver o animal às vezes faz o prolapso peniano, aí tu acha que ele não está conseguindo urinar, mas não é dor, o cavalo está com dor, tá bom? E fotodermatite, né? O acúmulo aí de substâncias tóxicas na pele, e aí a gente pode ter fotodermatite, já que o fígado ele não vai conseguir metabolizar, né? Então, isso vai se acumular na pele e aí a gente pode ter lesões aí na derme. Os sintomas neurológicos também são relacionados à encefalopatia hepática, né? Então, a gente vai ter aqueles mesmos lá da leucoencefalomalácia, da aflatoxicose, né? Que são tropeço, red pressing, cegueira, disfagia, animal com a boca aberta, tá? O tratamento, não há um tratamento específico, né? Suporte, fluidoterapia, que a gente já conversou, é o fundamental. Glicose, né? Uma curiosidade, que para o senésio, os ovinos, eles são mais resistentes a esses alcaloides. Então, se você for criar um cavalo a campo, assim, hoje em dia isso está diminuindo bastante, né? Mas já ainda na região centro-oeste, né? A gente tem algumas propriedades extensas que criam cavalo para reprodução e centros grandes, você pode fazer um consórcio com o ovino, porque o ovino ele é mais resistente a essas toxinas, né? E a contaminação em cavalo também ocorre, muitas vezes, pela contaminação do feno. Às vezes o cavalo não come a planta, ele não tem acesso à planta, mas quando vai fazer a fenação, você tem problemas com o senésio e com a semente da crotalária, que também é tóxica. E para terminar, a gente tem plantas que contêm tiaminase, né? Que eu juntei também duas, né? Que é o Equisetum e o Pteridium aquilino, a samambaia, tá? Que é uma famosa também aí em bovinos, dando um outro tipo de quadro. Em cavalo, o bovino, ele, assim, para deficiência de tiamina, ele é um pouco menos sensível, né? Que ele tem a microbiota ali que produz B1 para ele. Já o cavalo não, ele mesmo vai produzir sua B1, né? Então, os sintomas, eles ocorrem aproximadamente 30 dias após a ingestão, né? Você vai ter perda do controle muscular, andar cambaleante, perda de peso e alterações nervosas. Basicamente, o tratamento vai ser vitamina B1, tá? Dose inicial, uma dose trancada, uma dose forte mesmo, de 5 mg quilo IV lento, tá? E depois, por 7 dias, você pode administrar aí de 0,25 a 0,5 mg quilo por 7 dias, IV lento, tá? Ou subcutâneo, ok?
E os animais já em fase neurológica e terminal, eles não vão responder esse tratamento, tá? Eles não vão conseguir superar essa intoxicação. Tá bom, gente? Então, de planta eu falei dessas 4, que são assim, que eu achei mais em literatura aí, tá? Essas aqui foram as minhas referências, eu tenho esses artigos, tenho tudo isso aqui, tenho livros também, posso tirar foto de livro, tem o livro do professor Tocárnia, tem um livro aqui também que eu achei que eu gostei bastante, foi de 5 minutos aqui, tá? Que tem, assim, só esqueminha, eu posso também mandar fotos se vocês quiserem, tem todos esses artigos aqui que eu tirei a apresentação de hoje, e é isso, gente. Aqui meu contato também, se alguém quiser mandar um e-mail, querendo a apresentação, também forneço a apresentação, e é isso. Qualquer dúvida aí. Eu vi que tem uma dúvida aqui sobre risco em cães. Cara, eu, assim, não tenho muita experiência, não. Bem honesto para você com cão, né? Mas acredito que tem intoxicação, sim. Porque pararam, não se usa mais, né? Hoje em dia está muito moderna essa questão de comprimido para cão, né? É mais comprimido, Bravec, o Simparic, né? A Furolane, essas moléculas aí que são bem mais seguras, né? Eu sinceramente não tenho esse conhecimento em cães, não. Bom? Vinícius? Oi, professor. Me permite complementar. Mas acontece claro. Sim, questão econômica, porque o Triatox é muito barato e, às vezes, é aquela coisa de não ir no veterinário e não ter a melhor indicação e acompanhar a indicação do balconista de agropecuária. Então, para demodicose, ainda se usa muito o leigo banhar com Triatox. Aqui em Seropédica, a galera usa bastante. Usa bastante. Sim, já fui atender alguns. Uhum. Agora, deixa eu aproveitar. Vinícius, volta. Cadê você, Vinícius? Volta aí. Voltei. Aí, voltei. Olha só. O amitraz é uma intoxicação clássica, né? Porque ele tem um antídoto, né? Que é o reversor alfa-adrenérgico, né? Isso, a ioimbina. Acrescentou muito bem, até desconhecia que tinha essa formulação comercial de ioimbina, né? Eu pensava que só tinha o Iomax, agora tem essa ioimbina, né? Mas sim, nova. Acho que 6 meses de mercado aí, eu acho. Mas pelo menos para pequenos animais e para humanos, né? Eles falam que o atipanazole é melhor. Isso. Eu também vi isso em artigo. Eu vi isso em artigo, só não conhecia a molécula, porque a gente usava mais eu já vi isso em artigo, sim, professor. Se puder falar mais um pouquinho dela. Porque, o amitraz, a xilazina, o rumpum são da mesma família, e tem aquele anestésico maravilhoso, que o reversor é o atipanazole, é o antissedan. Qual o nome daquele? Equidormin, né? Mas qual a base dele? Eu esqueci o nome. Equidormin? É o detomidina. É dectomidina. Não, tem a detomidina para cavalo, né? E tem a Dex, aí não sei, para equino tem uma outra molécula lá. Mas para cavalo é detomidina, é bem seguro. Ele usa bastante para procedimento odontológico. Isso. Rápido. É também um alfa-agonista que é neutralizado por um reversor alfa-adrenérgico. Isso. E, no caso, é o antissedan, que é o atipanazole. Eu até coloquei, olha, no bate-papo, uma bula de um amitraz recomendado para cachorro. Uhum. Uma dose diferenciada para sarna, né? Uma dose dobrada para sarna e uma dose menor para controle de carrapato. Usa, né? As regiões, foi o que o Carlos Henrique falou, as regiões mais carentes, né? Não compram Bravecto. Gente, né? Não tem como, né? É uma coisa cara, né? Bem caro.
As pessoas que isso é muito barato. A ampola, você vai, compra um sachinho, uma ampolinha, é R$5, sei lá. 9, até R$10 no máximo, né? E aí eles usam direto para controle de carrapato, direto nos cães. Tem gente que já dá o banho, já joga isso, já solta o cachorro. O cachorro fica com isso ainda residual. Morre porque vira lata, Deus protege. Efeito individual dele. Eu vou reforçar um conceito que é muito importante, porque na maioria das intoxicações, os cuidados são paliativos, sintomáticos. Se você não faz uso de antídoto, existindo antídoto, você vai demorar mais ainda a controlar o caso. Então, é importante saber que Triatox tem o atipanazole, tem a ioimbina, como você muito bem falou, Vinícius. Eu adorei sua apresentação, que foi muito tranquilo, muito didático. Você me lembrou muito um colega de patologia clínica, que é o Nairo. É muito didático, tranquilo, dá para te acompanhar. Eu gostaria de ser assim. Você professor. Você é muito bom. O Vinícius, ele é bom em didática, né? A gente observava, né? Quando eu estava lá no setor de grandes, aí eu passava, ele estava conversando com os estagiários nas baias, eu sempre chamava ele e falava, você tem o dom da didática. Eu gostaria de te questionar sobre outras informações teóricas que eu tenho e você, pela vivência, deve saber. Por exemplo, em livro de hematologias e tudo mais, eles falam direto para não administrar ferrodestran, que é um medicamento que é utilizado para tratamento de anemia, até profilático para anemia ferropriva dos suínos, né? Ferrodestran intramuscular ou intravenoso, por conta de anafilaxia. Você tem visto isso? Diz que o equino tem um choque anafilático e morre na hora. Na hora, né? Professor, não tenho essa informação, não. Bem honesto com você, de utilização de ferro, suplementação, porque não costuma suplementar com ferro, né, o equino, assim, não tem deficiência de ferro. Então, é mais um nivelamento da teoria com a prática. Nesse sentido também, e ainda dentro da minha seara, né, que é patologia clínica, fenotiazina. Fenotiazina é um vermífugo também que não pode ser usado para equinos, porque é agente oxidante da corpúsculo de raiz, gera crise hemolítica. Já ouviu falar alguma coisa? Professor, também mais nesse sentido aí de crise hemolítica, né? Mas também assim, eu tentei pegar, acho que mais, por exemplo, porque hoje em dia qualquer um compra um vermífugo, vai lá e fala, eu quero um vermífugo para cavalo. Então, esse tipo de intoxicação assim, é menos do que eu vejo, né? Nunca peguei. Então, eu acredito que seja menos comum. Você tem que colocar, acho que eu pego mesmo, que eu já peguei na prática, principalmente a pedomitrais aqui em Seropédica tem bastante, mas essa eu nunca não tive a oportunidade de presenciar. Mas posso pesquisar mais, a gente pode bater um papo também, sempre bem-vindo aí. Bom, professor? Tá ótimo. Equino tem muita particularidade, né? Inclusive para intoxicações. Pode-se até se dizer assim, que ele é bem mais sensível também ao amitraz, que é a discussão também, do que os cães, né? Digo os cães, lógico, né? Os cães mais resistentes também, a gente não está falando em raça. Vinícius, falando, já que a Ana Paula retornou ao amitraz, você chegou a pegar um trabalho experimental da equipe do Paulo Peixoto? IV, que fez IV. Isso, usei ele, sim. Doses IV. Tá, mas aí, prossiga, professor. Eu cheguei a pesquisar esse trabalho, sim. Eu sempre arrepio quando vejo esse trabalho, porque eu fico pensando, não tinha seu, né? Para liberar, para fazer IV, né? Nossa, só hoje em dia a gente quer fazer um diagnóstico por imagem, já é difícil de liberar, né? Imagina nessa época. Vocês sabem como foram pesquisadas as lesões da maioria das plantas tóxicas? Colocando pegava os animais, confinava esses animais e dava as plantas servidas no coxo.
Ou às vezes por sonda, né, professora? Sonda Isso. também. Eu acho que eram fistulava. palatáveis, isso, acho que eram palatáveis, eram servidos no coxas, não palatáveis, servidos por sonda ou por animais fistulados. Hoje em dia, isso no conselho de ética do comitê da Silva não passa jamais, né? Se for uma planta rara, suspeita, com uma grande suspeita, mas passa com um número bem limitado de animais. Né? Mas a justificativa para o estudo tem que ser muito potente. Geralmente passa com 1 a 2 animais. Eu já tenho um trabalho até de um colega que ele trabalhou com plantas tóxicas, mas a Silva só autorizou 2 animais. Ele poderia intoxicar 2 bovinos, né, 2 garrotes, e esses garrotes iriam para necrópsia, lógico, eles iam passar por toda aquela sintomatologia da planta, e aí iam para necrópsia para fazer a questão dos achados macro e micro, né, que seriam diagnósticos diferenciais para o campo. O problema é um N pequeno também, até para você fazer um estudo, né, para você fazer e fechar aí a questão aí do estudo, fica um N pequeno, às vezes você não... Às vezes é válido, não sei se é válido, mas às vezes um N muito pequeno não é muito confiável, né? Os prós e contras foram isso, né? Hoje a gente tem um conhecimento muito grande de tóxicos em geral, né? Da toxicologia em geral, mas foi, infelizmente, né, a custa, né, de muitos animais intoxicados experimentalmente. Hoje, realmente, isso talvez não fosse possível, as CEUs não autorizariam esse número. Tem experimentos antigos que eles intoxicavam 30 bovinos de uma única vez, né, 30 equinos, não sei quantos cachorros. Isso daí hoje já não é permitido mais. Sim. Eu achei muito interessante você fazer um paralelo no início da introdução, né, do equino, pelo investimento, pelos estudos, etc. e tal, com o PET. Só que tem que o aspecto exploratório ainda predomina, né? Então, nesse aspecto, o animal é explorado ao máximo, é muito desumano, é bem diferente dos cães e gatos. Sim, mas está mudando, professor. Assim, o cavalo está ficando cada vez mais próximo ao mercado pet, tem muito valor sentimental também, e também os de competição, né, que precisa aí tá sempre ali. Agora, o que cria extensivo, aí continua, às vezes, achando que é um bovino de locomoção, mas está mudando. A cabeça do produtor está mudando bastante. Na verdade, das pessoas que têm mais dinheiro também para investir, né, em cavalo, né, está mudando bastante a cabeça do pessoal. O cavalo hoje é visto como um atleta, muitas das vezes, como até membro da família. Já peguei casos mais raros do que cão e gato, né, que o pessoal meu filho para lá, meu filho para cá, mas a gente tem já alguns que mimam bastante, né, o animal. Gente, mais alguma pergunta? Cássia? Alguma pergunta? Oi, voltei. Cara, tinha uma brincadeira. Olha, vou te dizer para você. Peraí, Cássia. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Se não tiverem, nós encerramos hoje o dia, agradecendo ao Vinícius, né, mais uma vez, pela participação. Obrigado, professor Carlos Henrique, professora Cássia. Hoje está nervosa aí, professora Ana Paula. Obrigado pelo convite também, por sempre acreditar em mim, né? Sempre ser uma motivadora aí, sempre acreditar mesmo que seria capaz. Obrigado aí, gente. Eu tenho quase certeza que você ainda vem para o lado daqui. Pô, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Gente, é isso, tá? Muito obrigada. Quem quiser permanecer na sala para a fofoca final, fica à vontade, tá? Mas encerramos hoje com um agradecimento muito especial, então, ao nosso querido Vinícius, que deixou o nosso tempinho aqui, deixou o tempinho dele, né, disponível para gente. Obrigado, gente. Nossa, tô morrendo. Vai, Cássia. Agora. Gente, parou de gravar. Peraí.